gente está na trilha de carreira e empreendedorismo, então a gente junta as duas coisas, porque eu acho que, principalmente no pós-pandemia, o mundo corporativo e o trabalho, como a gente conhece, está sendo extremamente desafiado e questionado. Eu acho que muito antes disso, acho que vocês, né, de maneiras diferentes e de lugares diferentes, tiveram alguns gatilhos lá atrás que fizeram vocês fazerem mudanças importantíssimas na vida profissional e pessoal, porque a gente é uma coisa só, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. E eu acho que também tem um recado final, que é um pouco a gente ressignificar o que é sucesso. E eu acho que é um pouco sobre essas questões. Eu vou começar pela Ana Fontes. A Ana, eu acompanho você à distância. Tive a oportunidade, o ano passado, no podcast Falas Women to Watch, da gente ter um papo maravilhoso. E eu descobri que Ana também, como eu, que sou filhas de pernambucanos, mas eu nasci em São Paulo. A Ana nasceu em Alagoas, veio para São Paulo e tem uma carreira no mundo corporativo muito interessante. Eu quero que você conte, Ana, mas principalmente, assim, qual foi o gatilho que fez com que você, meio que por um acaso, quase uma década atrás, criasse a RME, Rede Mulher Empreendedores, e hoje virasse uma grande liderança quando o assunto é empreendedorismo feminino? Bom, primeiro eu estou muito feliz. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de participar desse painel. Eu fiz o que eu chamo desse salto de fé, Regina, há 16 anos atrás. Eu estava até, quando você estava falando, eu estava tentando fazer as contas, né, de quanto tempo eu saí do universo corporativo. Eu tive essa carreira executiva, não foi uma carreira fácil, porque eu tenho vários marcadores sociais, que eu chamo, né? Eu sou uma mulher de origem negra, nordestina e criada na periferia de Diadema. Então, tudo isso criava uma série de desafios e obstáculos para essa minha carreira executiva. Fiz essa carreira em dezembro de 2007. Eu tomei essa decisão. As pessoas, na época, falavam que eu estava meio maluca, né? Porque eu era executiva, tinha um salário bacana, tinha toda aquela história, né, que o nosso universo corporativo valorizava, e, mesmo assim, eu resolvi sair para empreender. Não foi uma decisão fácil, não foi a decisão simples. Tive vários momentos de, ai, meu Deus, que merda que eu fiz, mas, 16 anos depois, eu posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Eu saí e comecei a empreender. Tive um primeiro negócio em 2009, quebrei a cara nesse primeiro negócio, e eu acho muito bacana falar que a gente erra, porque as pessoas só falam das coisas boas, e eu acho que é importante a gente falar dos tombos que a gente levou. E foi esse primeiro negócio que abriu as portas para eu criar a Rede Mulher Empreendedora. Eu criei a Rede Mulher Empreendedora no final de 2009 para 2010, porque eu também sentia falta de ver outras mulheres como eu que estavam empreendendo. Eu estava fazendo um curso, que era um curso social da FGV, que era um curso gratuito, e eu via outras mulheres também criando negócios e fazendo negócios, mas ninguém falava delas. Eu fui buscar a maior instituição que trabalhava com pequenos negócios, que trabalha com pequenos negócios, e eles viraram para mim e falaram assim: olha, empreender é exatamente igual para homens e mulheres, é uma bobagem ter uma coisa focada só em mulheres. Isso há 13 anos atrás. Daí eu falei: não, eu acho que mulher tem dificuldades que são específicas da nossa jornada, tem questões que são específicas da nossa jornada, e também o tipo de negócio e a motivação do negócio. E foi a partir desse momento que eu criei a Rede Mulher Empreendedora. Ela era um blog no começo. Eu fiquei super assustada, porque no começo eu comecei a escrever o que acontecia no dia a dia do meu negócio, o que eu fazia de certo, o que eu fazia de errado. E 6 meses depois, eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog, perguntando um monte de coisa. E eu fazia à noite e de final de semana. Então, foi meio uma loucura. E aí, durante um período, eu fiz isso paralelo ao meu outro negócio, que era um espaço de coworking que eu tinha. Bom, transformando uma história longa numa história bem curta, porque o tempo é curto, assim, eu acabei fechando os outros negócios, foquei na Rede Mulher Empreendedora, em transformar num negócio social, e de lá para cá, são 13 anos de jornada, a rede já impactou nesses 13 anos 10 milhões e meio de mulheres no Brasil inteiro, é gente pra caramba. A gente trabalha com geração de renda para a mulher, através do empreendedorismo e da empregabilidade. Nesses 13 anos, a gente utiliza algumas metodologias que nós criamos de educação, aceleração de negócios, conexão entre essas mulheres, porque para nós é muito importante nos reconhecer, e recurso financeiro. Nos últimos 3 anos, a gente botou 40 milhões de reais em doação
Pix na conta de milhares de mulheres no Brasil inteiro para ajudar a desenvolver os negócios. Isso tudo só é possível porque nós somos Obrigada. Obrigada. Eu fico muito feliz também quando a gente recebe a mensagem das mulheres, assim, falando, puxa, esses R$3.000 fizeram a diferença para o meu negócio deslanchar, para eu comprar produto. Esses R$2.000 me ajudaram a comprar a matéria-prima para fazer os bolos, blá, blá, blá. Então, assim, é botar dinheiro. A gente dá educação, a gente dá acompanhamento, a gente faz conexão, mas a gente bota dinheiro na mesa. E a gente é financiado por fundações e grandes organizações. Nós temos várias, hoje são 30 grandes marcas que financiam a rede e o Instituto, porque tudo para elas é gratuito. E a gente, para vocês terem uma ideia, um dos maiores financiadores, não sei se tem alguém deles aqui, é o Google, que é um dos maiores financiadores, que nos últimos 5 anos já aportou mais de R$20 milhões na nossa organização, para que a gente conseguisse impactar quase 500 mil mulheres no Brasil inteiro. Então, assim, é disso que a gente está falando, é disso que eu venho trabalhando. Eu venho lutando muito pela questão da geração de renda para mulheres, porque eu também aprendi. Uma vez eu recebi um e-mail, é bem rapidinho, recebi um e-mail de uma mulher falando, olha, eu estou muito feliz, isso há uns 7, 8 anos atrás, ela era do interior de Minas Gerais, o meu pequeno negócio está gerando R$2.500 por mês, está sendo ótimo para a gente, e aí, no fim, ela escreveu assim, e eu consegui separar do meu marido. E aí eu não dormi, eu falei, criei uma rede para causar divórcios. Não era isso. Aí eu liguei para a mulher no dia seguinte para entender, eu fiquei assustada, gente, eu confesso. E ela falou que ela vivia num relacionamento abusivo, violento, ele era alcoólatra, mas ela dependia financeiramente dele. Quando ela conseguiu tirar os R$2.500 por mês, aquilo foi suficiente para ela sustentar ela e os filhos, e ela conseguir sair daquela situação de violência. Como essa mulher, eu posso contar milhares de casos para vocês aqui. Mas é por isso, assim, que a minha luta constante para fazer com que as mulheres conquistem a independência financeira, porque a gente entendeu que uma mulher que é dona do seu dinheiro, ela é dona da sua vida e das suas decisões. É isso. Carmela, a sua trajetória é um pouco diferente, porque você já tinha uma carreira muito consolidada no mercado de tecnologia, que é um mercado bastante masculino, e você fez uma mudança um pouco mais recente, aí, né, nos últimos 5 anos. Conta para a gente como que foi essa transição para você. Bom, primeiro, bom dia, também obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que a virada ela aconteceu muito antes do dia que eu fui lá e falei, olha, vou sair da empresa. E normalmente a gente descobre isso, né? Eu acho que tem uma questão de um valor da felicidade. Acho que a gente pode falar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente é uma executiva e uma alta executiva de uma multinacional, a gente se questiona em alguns momentos a questão da felicidade, né? E, para mim, que sempre trabalhei na minha vida, né, pessoal, impacto social também, minha mãe também era alagoana, então eu também cresci numa família, né, nordestina, fui para uma área de tecnologia altamente masculina, ainda só 20% de mulheres ocupam vagas em tecnologia, e tive que, né, trabalhar e me provar. Mas isso aconteceu, né, naturalmente, foi acontecendo, não naturalmente, né, trabalhando muito, estudando muito e tudo mais, mas eu nunca perdi, e acho que isso é uma coisa que é uma palavra que talvez até está muito banalizada, mas a gente precisa trazer ela para o contexto que ela que eu nunca perdi o propósito, né? Então, tem algumas coisas que muita gente pergunta, mas como é que você chega, né, no seu propósito, né, pessoal? Eu falo, se a gente procurar na crença ou na história, a gente vai ter a resposta. Eu nunca me perdi na minha história, né, de que eu era uma mulher, filha de nordestinas, que minha mãe tinha uma organização de impacto social. A única coisa que eu fiz, enquanto eu ainda estava nessa posição, era como, nesta posição de executiva, eu consigo fazer com que essa cadeira, enquanto marca, também faça impacto, né? E aí as coisas foram acontecendo como elas tinham que ser, pelas oportunidades que apareceram, mas também por aquelas que eu criei. Então, em 2014, na posição que eu estava, a gente fez a primeira classe de programação na favela,
o que na época foi uma loucura, porque não era fácil falar de fazer esse tipo de programa e de levar uma multinacional para a favela. Mas, naquele momento, quando eu vi aqueles jovens sentados, eu falei, é isso. Então, demorou quantos anos? 5 anos depois para que isso acontecesse. Então, foi um plano. O que eu diria? A gente é muito boa, né, para fazer business plan, a gente é muito boa para desenhar um planejamento de uma empresa. A gente também tem que usar essa habilidade, esse conhecimento para fazer isso com a nossa própria vida, né? E levar a nossa própria vida para o caminho do que vai ser a felicidade. Então, não é que do dia para a noite você vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que você fazia. Eu nem acredito nisso. Eu acho que quando você sai até para empreender, tem que ser alguma coisa que te traz felicidade, mas que você também tenha conhecimento. E aí, bom, anos depois, tem um vídeo aqui que eu vou pedir para passar, que conta um pouco a história de onde a gente está agora. Pode soltar? Na voz da Patrícia fica mais fácil. Tecnologia é como se fosse um bichinho, que uma vez que ela te morde, não sai mais de você. Eu cursei análise e desenvolvimento de sistemas, só que eu não consegui terminar. Tinha lá aqueles formulários, né? Qual que é o seu nome, seu endereço? Mas qual que é a sua profissão? Eu não tenho profissão. Agora é a hora de eu retomar. Aí foi onde eu vi a oportunidade do Bootcamp da Soul Code Academy em parceria com o Google Cloud. E 6 meses depois, aí foi onde eu recebi o convite para poder fazer parte do time da Soul Code Academy. Só que do lado de lá. Ali o mundo, sabe quando o mundo ganha cor? Então nessa hora ficou colorido. Eu, Patrícia, mulher casada, mãe de 3 filhos, 39 anos, profissão engenheira de dados habilitada em Google Cloud Platform. E é esse inconformismo, Rê. Eu estava num lugar onde eu tinha condição de fazer essa ponte, e eu saí de lá para fazer essa ponte agora, como eu acho que tem que ser feita. Não é fácil. Eu estava falando com a minha amiga Ana, que é um grande exemplo, que sempre foi uma inspiração, quero te falar isso. Hoje, então, toda vez que eu estou empreendendo, eu fico pensando, cara, ela falou muito, como não tem romantismo nessa história. Então, mas é isso, acho que o principal é a gente buscar esse valor da felicidade, e normalmente ele está em ajudar outra pessoa, né? Que não é só a gente. Usem as cadeiras de vocês. Todos vocês, lembrem sempre disso quando voltarem. Quando puder canetar alguma coisa que vai transformar a vida de alguém, façam. Não pela marca de vocês, mas também porque hoje, né, ninguém quer consumir uma marca que não tem impacto nenhum na sociedade, mas por vocês. Porque, no fundo, quando a gente um dia não estiver mais aqui, as pessoas não vão lembrar da gente pelas cadeiras que a gente ocupou. Elas vão lembrar da gente pelo legado que a gente deixou, pelas Patrícias que foram passando pela nossa vida. Então, isso para mim hoje é felicidade, Rê. Maravilhoso. Não foi combinado, inclusive, a citação ao Google das duas, das nossas... Estou vendo a Dani ali. Mari, diferentemente da Ana e da Carmela, né, que literalmente partiram do zero para criar um negócio de impacto na área social, você fez uma transição para uma marca já consolidada na área de cultura, né, com todos os desafios da área de cultura. Conta para a gente essa transição também, porque acho que a OSESP é uma marca incrível, né? Super. Obrigada pelo convite, Regina. Uma honra enorme estar aqui com Ana, com Carmela, que eu tieto. E se a última falar, são tantas iscas que vão vindo que eu fico com vontade de puxar, mas eu vou pegar o salto de fé da Ana. De fato, o meu salto aconteceu há menos tempo.
Faz 1 ano e meio que eu encerrei minha carreira corporativa e vou contar, tenho a grande honra de estar aqui representando a Fundação OSESP, sou diretora de comunicação e marketing lá. Fundação OSESP responsável pela orquestra, pela Sala São Paulo, pelos programas de educação, formação e também pelo Festival de Campos do Jordão. Mas, assim, meu salto é mais recente, mas a fé, assim como Carmela também citou, o propósito, a fé vem desde sempre. Eu cresci muito inspirada, como todo mundo, pelo que a gente vê em casa. E minha mãe, que está aqui hoje, ela trabalhava com política pública, infância, adolescência e educação. Então, desde sempre, eu entendi que eu me sentia bem quando alguém se sentia melhor. Eu estudei administração pública na GV, e eu percebi que eu podia me formar. A hora que eu comecei a trabalhar, apesar de todo exemplo que eu tinha dentro de casa, meu pai também trabalhava para o município, eu percebi que eu podia me formar melhor indo para o segundo setor e decidi empreender uma carreira corporativa, executiva. Nunca larguei o terceiro setor, então eu sempre fui voluntária, mentora, sempre atuei de alguma forma no terceiro setor. E me lancei nessa carreira onde me forjei ali, uma executiva, veloz, analítica, enfim, acho que o segundo setor tem muito a agregar na formação que a gente tem. E foram 25 anos nessa carreira, trabalhei em grandes multinacionais, morei fora, voltei, diretora, vice-presidente de marketing, América Latina, aquilo ia subindo e é difícil, sim, você fazer essa transição. Tem um quê de loucura no momento do salto, tem que ter muita fé, sim, no seu propósito. E eu aproveitei o momento da pandemia. Final da pandemia, eu encerrei minha carreira no final de 2021 e estava bastante cansada. Enfim, todo mundo, cada um viveu a pandemia à sua forma. Criança pequena, aquele excesso de trabalho, de reunião. E eu senti assim, quando que eu vou honrar aquela vontade? Eu saí da GV falando que eu voltaria, quando que eu vou de fato voltar e fazer o que eu sempre quis. Então, eu estou onde eu sempre quis. Eu saí, encerrei minha carreira corporativa, e fui buscada no mercado pelo conselho. Temos aqui um conselheiro ativo que me apoia escancaradamente na Fundação OSESP. O conselho me buscou no mercado. Então, é uma grandíssima honra pegar toda a minha bagagem acumulada e sentar e trazer isso a favor de um projeto de cultura. Eu acredito demais, cultura tem uma relação umbilical com a educação. A gente não pode não ter na sociedade, na trama da nossa sociedade, a gente precisa, sim, ter um projeto de cultura. A OSESP, para além de difusão musical, tem muitos projetos de formação de músicos profissionais. A gente já chegou a levar 100 mil alunos de rede pública todos os anos. A cada vez que alguém assiste um concerto ou aprende alguma coisa sobre música, história da música, composição, orquestração, você alarga as possibilidades na cabeça, de uma criança, de um jovem, de um adulto formado que seja. Então, a gente vai lá para viver emoções, para a gente se tornar ainda mais humano. Então, trazer toda essa bagagem acumulada e empreender num projeto é, sim, uma marca de luxo, imponente, importante. É um equipamento assim maravilhoso. É o Brasil que a gente quer. A Fundação OSESP, sem dúvida nenhuma, é um farol dentro do terceiro setor. E poder trazer esse conhecimento, as nossas técnicas do segundo setor para o terceiro setor, é uma honra gigantesca. Então, tem muito a acontecer. Eu acho que assim tem que aproximar distâncias. A música clássica não necessariamente está estacionada no lugar onde a gente poderia estar. Então, essa reaproximação, encher aquela sala maravilhosa, espero que todos conheçam, que todos frequentem, todos convidados a participar, a se emocionar e a patrocinar também. Oi, Google. A gente quer encher a sala de pessoas, públicos diversos, de emoções, de recursos, porque, de fato, cada pessoa que é tocada pela beleza. E tem muito de tecnologia, tá? As partituras são bancos de dados, pensa só. São pontos ali colocados numa grande matriz que, interpretadas por um instrumento, vibram o ar e arrepiam um outro coração, uma outra pessoa. Então, é muito bonito. A música vai de um coração ao outro. E eu espero que todos tenham a oportunidade de vir, todos convidados. Na pandemia, a maioria dos alunos que vieram eram músicos. A gente conseguiu entender essa correlação com programação. É maravilhoso. A gente tem uma rodada ainda de pergunta que eu quero que cada uma de vocês falem ainda, mas vai ser mais rapidinha. Porque a gente falou um pouco de como vocês chegaram até aqui. Agora eu queria fazer um exercício de olhar daqui para diante. Começando de novo por você, Ana. Você contou ali do seu começo, do que você já conquistou. Olhando para frente, como que você imagina quais são os seus próximos passos?
Eu acho que para olhar para frente, Regina, eu nunca posso fugir do que a gente faz e com quem a gente trabalha, que são as mulheres. Nós temos duas organizações, a Rede Mulher Empreendedora e o Instituto ARME. A rede trabalha para todas as mulheres. O Instituto ARME trabalha focado em mulheres em vulnerabilidade social. Então, a gente tem todos os nossos programas para mulheres 50+, mulheres trans, mulheres egressas do sistema prisional, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas. E, olhando para essa questão, para olhar para o futuro, eu não posso jamais tirar o meu pé de que a gente precisa melhorar a situação dessas mulheres. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe que o Brasil é o 7º país mais desigual do planeta. Nós temos 3% das pessoas que detêm 60% da riqueza do nosso país. Essa conta nunca vai fechar. E quando você olha as vulnerabilidades, todas elas, né? Quando você olha, por exemplo, que 30 e tantas milhões de pessoas passam fome, a fome tem raça e tem gênero. É majoritariamente mulheres e pessoas negras. Então, assim, olhando para isso, eu não consigo pensar num futuro que não seja um futuro de inclusão e de justiça social para todas as pessoas, especialmente para as mulheres. Nós somos 52% da população, mas nós estamos absolutamente alijadas e subrepresentadas nos ambientes de poder. Então, a gente está em minoria no legislativo, minoria na política, minoria no judiciário, nos cargos de poder. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas vocês querem o poder pelo poder? Eu falo, não, nós queremos o poder para ter as mesmas oportunidades, inclusive para decidir sobre as nossas vidas. Né? Porque quem decide sobre a nossa saúde, inclusive, no Congresso, são 85% homens, sobre as nossas decisões. Então, eu acho que, para olhar para o futuro, eu não posso desancorar daquilo que a gente faz. E vou falar bem rapidinho. Assim, final de 2021, a gente recebeu uma missão muito dura de fazer um programa para 45 mulheres na região amazônica. Hoje nós temos 30 programas rodando lá na rede, todos financiados por grandes empresas. Felizmente, o Google, inclusive, como a gente brincou aqui, né? O rei Google. E a missão foi dada pela ONU, pelo Ministério Público do Trabalho e mais 2 organizações locais. Nós tínhamos que atender, por 2 meses, em educação, mentoria, acompanhamento e recurso financeiro, 45 mulheres que foram vítimas de escalpelamento de barco. E, até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, na região amazônica. A maior parte do transporte é feito naqueles barcos retinhos e, no final, tem um motor e, às vezes, as mulheres sentam atrás com o cabelo solto. Não procurem no Google, gente, porque é bem feio vocês olharem isso. E elas sofrem uma violência absurda, né? Que elas têm o couro cabeludo arrancado. E a coisa mais dura que acontece depois dessa situação difícil é que os companheiros abandonam essas mulheres, porque elas têm que usar prótese capilar, muitas delas têm problema no rosto, tudo, e foi um dos programas mais difíceis. Eu poderia ficar falando horas aqui sobre todos os programas e projetos que a gente faz. Mas, assim, a primeira aula que a gente deu para essas mulheres, que foi uma aula online, porque ainda era no meio da pandemia, o depoimento de cada uma delas, e elas se enxergando umas nas outras. E o que a gente faz em todos os nossos programas é fazer com que elas se juntem e se apoiem. Para mim, o futuro é isso, é você olhar para essas questões, é você enxergar que o nosso Brasil não é São Paulo, o Brasil não é aqui, o Brasil é muito maior do que essa nossa visão que a gente tem aqui. E a gente não pode, independente de estar no ambiente corporativo, estar numa organização social, fechar os olhos para isso. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar as coisas e ter um futuro melhor quando todo mundo tiver, de verdade, consciência política, consciência de diversidade, consciência que nós vivemos nesse país desigual. Mas a gente tem condição de mudar isso se todo mundo pensar e agir de forma, cada um dentro do seu território, para poder mudar essa situação. Eu acho que é essa a minha visão. Obrigada. Maravilhoso. Carmela, quais são os seus próximos passos na Soul Code? Bom, a gente, num primeiro momento, focou nos jovens, né? E na vulnerabilidade social. E agora, acho que vocês vão ouvir bastante sobre isso. Em alguns momentos, algumas de nós também vai passar por isso, que se chama vulnerabilidade digital. É aí que a gente vai focar. Quando a gente olha para as profissões que não existem mais, né, aquelas que são óbvias, mas eu vou falar para vocês das pessoas que estão desempregadas. São pessoas que têm faculdade, mas elas não têm uma profissão.
E qual é a forma de colocar essas pessoas, e a grande maioria delas são mulheres, mais 50, mais 40, e que têm filhos, e que por N razões estão sem geração de renda, é que se a gente não pegar na mão, digitalmente, dessas pessoas nesse momento, elas vão para uma vulnerabilidade social muito rápida. Então, eu diria que, no primeiro momento, a gente trabalhou muito a questão da vulnerabilidade social e vem, nesse próximo passo, a digital. E como a gente não anda sozinho, não é só com o Google, mas aqui eu quero dizer também, aproveitar que ele está aqui na minha frente, tem o Salles, que a gente está juntos aí com o Marcelo, criando, né, uma nova profissão que é Martech, que são as mulheres para se formarem em mídia e performance. Então, essas mulheres estão sendo formadas, tem homens também, mas pela primeira vez em tecnologia, a maioria das alunas são mulheres, 70%. Essa indústria de comunicação é a primeira que tem que definitivamente, assim com a gente, né, Salles, abraçar essa causa dessa vulnerabilidade digital. Vocês têm vagas para serem contratadas. E eu costumo dizer exatamente isso. Muitas vezes a gente fala, mas a gente contrata as mesmas pessoas, é porque estão recrutando nos mesmos lugares. Então, que a gente pede oportunidade, garanto que elas são bem formadas, e elas já estão, inclusive, em algumas das grandes agências, que são essas que são sempre as que saem na frente, né? Bom, quero agradecer também a muitos mentores que estão aqui, que doam o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, o seu conhecimento. Em nome da Cíntia, que está aqui na minha frente, que é muito dedicada, eu agradeço também. E a gente está bem junto, porque se a gente não fizer e a gente não se juntar para transformar esse país, ele não vai acontecer sozinho. Não adianta a gente colocar a responsabilidade na mão do poder público ou das empresas, enquanto também a sociedade civil não fizer o seu papel. Então, eu acho que esse é o nosso recado, que a gente tem aí uma responsabilidade bastante grande nesse país. Obrigada. Maravilha. Mari, como a sua transição foi a mais recente, você está construindo a OSESP do futuro nesse momento, né? O que você trouxe da sua bagagem do mundo corporativo para essa nova OSESP? A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo foi fundada em 1954. No final dos anos 90, a orquestra quase morre, junto com o maestro Eleazar de Carvalho. Ele fica doente e vem a falecer. A orquestra, naquela época, estava ensaiando num lobby, num prédio na Paulista. Então, um projeto tão importante estava indo embora junto com uma figura tão importante. E aí, né, fazendo a história curta aqui, que eu já vi o nosso 00, veio a Sala São Paulo, a orquestra ganhou uma residência, a sociedade civil se organizou em torno desse projeto. Em 2005, é instituída a Fundação OSESP, né, pelo Fernando Henrique Cardoso, e muitos conselheiros continuam lá. E tantos novos. E aí estabelece-se essa visão quase utópica à época de que teríamos uma orquestra de nível internacional, que é um indicador bastante importante, né, de qualidade técnica e musical, que a gente conseguiria reconstruir. E depois de alguns anos, né, de ensaio, vai todo mundo para casa, volta, faz audição, treinam, etc. e tal, a orquestra, no ano passado, fez uma turnê nos Estados Unidos, e a gente tocou no Carnegie Hall, que é uma casa extremamente icônica. No ano que vem, nosso ano dos 70 anos, a gente tem uma outra turnê, Europa, Ásia, vamos para a China, voltamos pelos Estados Unidos. Então, assim, do ponto de vista técnico-musical, estamos em um ápice e ali ficaremos sempre nos desenvolvendo. Do ponto de vista de marketing, de comunicação, né, a minha chegada, sem dúvida nenhuma, marca a intenção da Fundação OSESP de se relacionar de uma forma diferente, nova, mais próxima, mais eficiente com o mundo corporativo, porque, sim, em torno de 60% do orçamento do OSESP vem dos nossos patrocinadores, em torno de 40% vem do nosso contrato de gestão com a Secretaria de Cultura. Então, eu vou ao mercado e faço essa captação. Do ponto de vista de comunicação e de marketing, é nossa responsabilidade garantir a maior diversidade, casa cheia, produtos novos. Então, eu trago toda essa bagagem para que a gente faça um reposicionamento de marca, novas comunicações, e que a gente continue prosperando e brilhando, que os nossos músicos emocionem mais e mais pessoas a cada dia. É isso. Gente, a gente continuaria aqui. Um minuto. Um minuto mesmo. A Júlia está por aqui. Júlia? Ah, tá bom.
Era para ela o recado, porque não é só Google, tem uma marca brasileira, com uma mulher que recebeu a gente só com PowerPoint e que ela pode servir de exemplo para outras mulheres aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.